eu não consegui trazer um rito que fosse assim uma coisa leve. Se eu posso passar por essa dor, eu não sinto mais tanto medo. Dá uma pirueta aí. É sua primeira gestação, é normal perder. Você não vai ser mãe, você não vai realizar o seu sonho. O corpo feminino, ele não é da mulher. Somos mulheres. 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 Somos rio. Somos rito. Somos riso. Somos caminho. Somos sorte. Somos vida. Somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Bem-vindas à segunda temporada do podcast Rito de Passagem, companhia para as suas travessias de alma. Eu sou Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e apresentadora do Rito de Passagem, criadora de muitas imersões presenciais e online, e será uma alegria poder cuidar de você, do seu coração e da sua energia. Por aqui, desejamos que este rito seja também uma forma de você encontrar inspiração para cada passo de sua jornada. Será uma alegria contar com a sua escuta generosa nesta nova temporada. Hoje temos o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Rito de Passagem. E meu coração está transbordando de alegria, porque tenho comigo uma pessoa que é tanto a felicidade, a alegria do encontro, quanto também o cuidado do profundo. Ela é criadora, sócia e CEO da Everest Cristais. Ela é uma pessoa com uma espiritualidade imensa e profunda dentro de sua jornada, de sua caminhada. Mas, acima de tudo, ela é aquele abraço quentinho que a gente gosta de receber. Não tem uma pessoa que a conheça que não fale que bom que eu abracei a Manuela Cola hoje, mais conhecida nas redes sociais como a Manu da Everest Cristais. Amiga querida, que saudade, que bom que a gente está aqui. Seja bem-vinda ao podcast Rito de Passagem. Ai, minha amiga, muito obrigada pelo convite. Convite à reflexão, que é participar desse podcast. E obrigada pelas generosas palavras. Tem aquela coisa que a gente queria se ver como as nossas amigas nos veem, né? Eu adoro, maravilhoso. Eu quero conhecer essa menina aí. Indico fortemente que você conheça. Vocês estão apenas nos ouvindo, mas eu quero dizer a vocês que eu tenho Manu e seus cristais no meu anel, no meu colar, no meu brinco e na minha garrafa de fazer elixir de cristais. Eu sou a verdadeira garota propaganda desta marca. Já assumi esse posto, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas, Manu, nas suas palavras, quem você é ou quem você está chegando hoje aqui? Se apresenta pra gente. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Manu Cola. Manuela quase nunca uso, então eu sou a Manu Cola mesmo. Eu sou uma apaixonada pelos cristais, fui resgatada pelos cristais e eu sou jornalista de formação. Eu moro em Porto Alegre, sou casada com o Clóvis, o maravilhoso, que é meu sócio. E tenho 4 gatas incríveis que a Clarissa sabe que eu tenho um baita apego, um carinho imenso por elas. E eu sou uma buscadora, eu sou simplesmente uma buscadora de coisas bacanas e interessantes, porque eu sou apaixonada pela vida e eu acho que mais ainda sou apaixonada por pessoas, assim, então eu gosto muito dessa troca, é uma grande alegria estar aqui, porque encontrar a Clá foi encontrar uma irmã perdida pelo mundo e foi muito gostoso esse encontrar das nossas travessias, assim, porque é isso que é a vida, né, gente? É a arte do encontro e isso é muito gostoso. Nossa, Manu, é muito interessante ouvir você, porque eu vou me dando conta de que eu já morei em Porto Alegre, você obviamente estava aí há muito mais tempo que eu, e na minha temporada em Porto Alegre, talvez a gente tenha se esbarrado, mas não tenha se dado conta de
quão amigas nós poderíamos ser naquela minha primeira fase. Eu passei 1 ano morando em Porto Alegre, frequentava os mesmos lugares que a Manu, conhecia as mesmas pessoas que a Manu, e ainda assim não teve aquele clique inicial. E aí depois que eu mudei para a Europa, todos os anos eu faço as leituras anuais. Eu faço as previsões com cartas e eu sempre busco informar as minhas clientes pessoas de confiança onde elas possam comprar seus cristais. Porque é importante, né, gente? Final do ano eu tô sempre falando, compra uma Larimar, compra uma Rodocrosita, compra uma Selenita branca. E as pessoas perguntam de quem, né? Quem é que é esse fornecedor de confiança? Então, nesse processo, eu encontrei, através da querida Luana Lumert, que fez a ponte, a Everest Cristais, a Manu. E a Manu também, né? Eu lembro que ela falou para mim, me chamou a atenção porque os cristais que você indicou são cristais muito específicos. Então, a gente começou a se paquerar dali pelas redes sociais. E para quem não segue ainda a Manu com o perfil da Everest Cristais, gente, todo dia você dá uma gargalhada, todo dia tem uma informação importante, então é informação de qualidade na medida certa ali, equilibrada com as risadas que a gente dá com tudo que ela faz. Só de pensar eu já começo a rir aqui, eu fico rindo às vezes sozinha, lembrando dos rios que a Manu coloca no ar. E aí esse encontro acontece quando eu volto ao Brasil para visitar. Foi uma das pessoas que eu fiz questão de ir pessoalmente, mas eu não avisei a ela. Eu fui de surpresa buscar um cristal na casa dela. E foi a cena mais linda. Ela me olhar, ela entender quem eu era e cair a ficha de, meu Deus, a gente está finalmente se encontrando. Não, foi muito gostoso, porque como não foi, o pedido não estava em seu nome, foi uma surpresa muito grande. E aí eu desci, eu nunca vou me esquecer, Cláudia, de ver você com aquela blusa colorida, assim, maravilhosa, parada. Para quem não sabe, eu moro na Ramiro Barcelos, uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. Então é um ambiente meio árido para encontros mágicos e inusitados. Não é que eu tô no meio de um bosque, não é que eu tô numa vivência de mulheres, não é que eu tô assim num ambiente imaculado. Eu tô no meio da Babilônia. E do nada me aparece só o Xum em terra, assim, na frente do meu prédio, gente. Eu quase tive um negócio, morri de amores. E é muito doido isso, porque eu tenho um pouco esse conceito de apaixonar-se pelas minhas amigas, assim, encantar-se. E você é uma pessoa que eu não consigo parar de me encantar. Quanto mais você se mostra, assim, mais eu me encanto, mais eu me apaixono. Mas essa primeira vez foi avassaladora, assim. Foi tipo, meu Deus, esse campo energético é aqui que eu quero ficar. Eu não sei o que ela vai fazer, eu não sei pra onde ela vai, quando ela volta, mas é aqui que eu vou ficar. Tá muito gostosinho aqui. Exatamente, Manu. E eu acho lindo você convocar esse conceito da gente se apaixonar pelas nossas amigas, da gente viver amores através das nossas amizades, porque é exatamente assim que eu me sinto com as pessoas que são importantes para mim. E esse podcast é também uma celebração de todas as pessoas incríveis que eu conheço e tenho a oportunidade de poder compartilhar de suas histórias. Então, é muito bom ter você aqui, mas esse conceito também me lembra uma informação muito importante sobre Dona Manu, é que ela é, como a maioria das pessoas especiais de minha vida, librianíssima. E eu quero que ela conte pra gente como é que foi, né, o rito de passagem inicial, o seu nascimento, a chegada dessa libriana no mundo, já que aqui a gente tem essa tradição de falar sempre de como a gente chegou ao mundo, esse nosso primeiro rito de passagem. Bom, eu queria começar contando que eu simplesmente interrompi a novela das 9 da minha mãe. E eu, como uma boa noveleira, fico um pouco triste com isso. Devia estar sendo um capítulo maravilhoso lá por outubro de 79. Mas minha mãe maravilhosa, eu sou a segunda filha. Eu tenho uma irmã mais velha que chama Jordana. Então, assim, ela já estava mais tranquila no segundo parto. E eu nasci de parto natural também. Então, ela inclusive me contou que ela ainda jantou antes de ir para o hospital. Maravilhosa. Ela comeu lá, ela falou, comi um mamão, comi uma frutinha, entendeu? Para ficar bem forte ali. E aí ela foi ao hospital. Me conta ela que era uma noite muito chuvosa. Não sei por que em outubro, chuvas, enfim. Estava uma noite muito chuvosa quando eu nasci.
Mas uma coisa que eu sei do meu nascimento é que foi um nascimento, assim, foi mais tranquilo para minha mãe, porque ela já tinha tido o primeiro processo de parto natural com a minha irmã, né? Então foi um processo mais sereno, assim, foi, se eu não me engano, foram 3 horas de trabalho de parto, foi bem rapidinho, assim. A minha irmã foi, 25 horas, assim, uma coisa louca. Mas o que eu sei do meu nascimento foi que quando eu cheguei em casa, tem uma foto super engraçada disso, que é a minha mãe, eu no colo, bem pitiquinha, assim, e a minha irmã, pobrezinha, tá com uma cara de desolada, assim, ela tá com uma cara de, meu Deus, perdi meu posto aqui, o que tá acontecendo? Essa foto é ótima, se você quiser eu mando pra você, claro, porque ela é incrível. Mas tem uma outra coisa que eu adoro a respeito do meu nascimento, que é a minha avó era benzedeira, a minha avó paterna, era uma benzedeira de mão cheia, assim. E a minha irmã era muito quietinha. A minha irmã era um bebê muito quietinho, uma criança muito quietinha, introspectiva. E a minha avó, do alto da sua sabedoria maravilhosa, ela fez uma simpatia logo que eu nasci. E essa simpatia envolvia, quando caiu o meu umbiguinho, naquele período ali que a minha mãe estava passando pelo puerpério, todo aquele esquema, a minha avó fez uma simpatia que ela enterrou o meu umbigo embaixo de uma roseira. Ela tinha muitas roseiras. Porque, segundo ela, isso ia garantir que eu fosse uma criança muito alegre, muito feliz, muito peralta. E eu brinco até hoje eu brinco com a minha mãe que eu acho que ela enterrou esse umbigo muito fundo, entendeu? Porque deu muito certo isso, assim. Eu era uma criança muito festeira, muito alegre, muito feliz, e eu sigo sendo essa adulta que insiste em ter alegria e usar a alegria como resistência, usar o humor como resistência. Então, bendita seja minha avó linda, maravilhosa, que fez essa simpatia logo depois do meu nascimento. Eu acho maravilhoso como os nossos nascimentos falam da nossa vida dali por diante, né? Primeiro porque a mamãe que faz um lanchinho. Gente, todas as amigas de Manu gostam de mandar comida pra ela. Até eu me vi várias vezes olhando o iFood. O que eu vou mandar pra Manu comer hoje, sabe? É meio que uma tradição porto-alegrense você mandar oferendas comestíveis para Manuela Collins. É uma parte muito importante. E segundo, né, assim, avós benzedeiras. Gente, sério, um beijo para toda a vovó benzedeira. Eu também sou neta, minha avó é mineira, também sou neta de vó benzedeira. Tomei aguinha de chuva na casca do ovo para ficar falante e nunca mais parei de falar na minha vida. Simpatias de vovó é pura magia, puro axé, pura benção. E Manu também é essa pessoa que vai ser isso, gente. Esse podcast aqui, já vou fazer uma previsão. A gente vai rir e vai chorar na mesma medida. Separa aí seu copo d'água e seu lencinho, porque vai ser importante esse processo. E dentro disso, a gente ainda está falando de uma avó benzedeira que traz também, provavelmente, muito dessa sua conexão espiritual, né, Manu? Porque o teu trabalho com cristais é amplamente técnico, mas profundamente espiritual, né? A gente consegue ver isso pela forma como você cuida de tudo, pela maneira como você apresenta o seu processo nas redes sociais e pelo cuidado, gente. Quando a gente recebe uma caixinha da Everest Cristais, é um momento assim que parece que todos os cristalzinhos estão vindo te dando um abracinho e falando: oi, Manu mandou vir conversar com você, sabe? É uma coisa assim, uma experiência muito linda. Parece publicidade, mas é só amor mesmo, porque eu amo essa marca, eu amo essa pessoa e eu vou ficar aqui rasgando cedo até o final do episódio, vocês que lidem com isso. Mas seguindo nas nossas tradições, a gente fala também de outros ritos dentro do rito de passagem. Qual é o rito que você quer partilhar com a gente hoje? Qual foi essa grande transformação pela qual você passou, que você quer contar aqui no nosso podcast? Tá, eu já vou pedir para as pessoas que as pessoas podem... Esse é o momento de pegar um lencinho, é uma boa hora para pegar um lencinho. Porque a partir do momento em que tu comentou comigo que seria isso, é claro que a mente da gente começa a fazer um Rolodex das nossas memórias, assim, a gente começa a catar o que a gente vai falar.
E é muito curioso isso, né? Porque eu não consegui pensar, eu não consegui trazer um rito que fosse assim uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa. É engraçado que a gente, como seres humanos, a gente teme mais em aprender pela dor do que pelo amor, assim. E foi muito o meu caso em toda a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa e eu tive muitas experiências marcantes e como, sei lá, eu sou super espiritual, então eu sempre olhei para essas coisas, sempre notei essas coisas e dei importância para elas e tentei enxergar um outro significado para elas. E eu pensei em algumas coisas que eu poderia trazer, mas pensei em trazer o meu rito de passagem mais recente, que foram as minhas 2 perdas gestacionais. E eu peço desculpas se esse assunto for gatilho para alguém. Foi uma coisa que me mudou muito, mudou o rumo da minha vida e que eu tive que ressignificar muito e trabalhar muito em mim para conseguir tocar a vida com leveza depois disso e continuar sendo eu mesma e fazendo as minhas coisas e vendo propósito no meu dia a dia. Então, eu acho que esse é o rito que eu trago pra gente conversar hoje. Muito obrigada por já começar tão delicadamente abordando esse tema. Esse é um tema que já esteve aqui também, porque eu também já passei por perda gestacional e o nosso primeiro episódio foi comigo contando esse rito. Então, antes de te passar a palavra, eu quero apenas dizer que o Lucas, meu filho não nascido, abraça os seus anjinhos também e que a gente possa fazer uma travessia de delicadeza no meio de tanta dor, mas que também é um assunto tão importante de ser falado, porque infelizmente até hoje o luto das perdas gestacionais é um luto que é minimizado, é um luto que fica calado para muitas mulheres, causando adoecimento e essa desconexão com a nossa verdade, com quem a gente é. Então eu te agradeço desde já e já estou aqui abraçando você e nossas crianças não nascidas. Obrigada, minha amiga, obrigada. Os meus 3 anjinhos abraçam também com muita força você e Lucas. Muito amor. E é interessante você falar isso porque é uma dor muito invisibilizada. Então eu tenho muito pouca chance de falar sobre isso. E me incomoda um pouco o fato de quando eu falo sobre isso, imediatamente as pessoas vêm com soluções. E eu não quero soluções, eu só quero um acolhimento, eu só quero um abraço, eu só quero que alguém escute. E eu não acho que isso vem de um lugar ruim das pessoas quando elas me dizem assim, tenta de novo, adota, sei lá, entendeu? Dá uma pirueta aí. Mas eu acho que isso vem de um lugar, assim, muito também patriarcal, assim, das pessoas olharem para o nosso útero e olharem para os nossos órgãos reprodutores como algo de domínio público, assim, e eu vou opinar e a gente pode opinar, e você, enquanto mulher, você vai se sentir completa quando você for mãe, mesmo que você tenha passado por todas as violências possíveis, emocionais, físicas, psicológicas, nesse processo. Para mim foi um processo muito rico, porque eu tive que perceber também qual era o meu limite nessa história e impor limites para as pessoas com quem eu falava sobre isso, que para mim, como libriana, sempre foi algo bastante desafiador, assim. Não sei como é que você lidou com isso, assim, claro, das pessoas darem palpites e pitacos e sugestões. Foi assim com você também? Sim, né? Tem muita gente que bem intencionada, colocando bem entre aspas a boa intenção, mas num lugar de... Eu acho que falta um letramento emocional de uma forma geral na nossa sociedade e a compreensão sobre os processos do luto, principalmente numa sociedade que valoriza o que é jovem e que a todo custo tenta evitar o contato com a morte, qualquer coisa que fale sobre o morrer se torna um tabu. Então, na verdade, eu tive um privilégio dentro do meu luto, porque foi um período em que eu fui morar sozinha, em que eu me tranquei em mim mesma e eu só fazia aquilo que era possível para mim. Como eu sei que não é possível para muitas mulheres, para quem trabalha muito com público, para quem está sempre tendo que sair de casa. Eu fui para um apartamento e fiquei quietinha ali dentro e me fechei muito porque, para mim, aconteceu num processo em que eu já era terapeuta, em que eu já tinha recursos, então esse foi um outro privilégio dentro desse luto para mim, que eu sei que não é assim para muita gente. E quando eu olhei para isso, eu escolhi conscientemente lamber todas as minhas feridas.
Foi uma escolha consciente de eu vou viver esse luto e todos os lutos que eu não vivi até aqui. Inclusive um luto que veio dentro desse processo, você falou da foto com a sua irmãzinha, foi o meu luto de ser a filha mais velha e o luto de deixar de ser a filha única. E esse luto também veio acoplado junto às perdas que eu passei, né, dentro do processo da perda gestacional e da perda do Lucas. Então esse zum que veio, eu tive uma possibilidade de me fechar para ele e isso não me atingiu tanto. Mas o meu trabalho, eu consegui direcionar para isso. Foi um momento de ficar mais quietinha. Mas ainda assim é sempre desafiador, né? Porque uma outra coisa que a nossa sociedade não sabe fazer é sustentar silêncio. E às vezes você não precisa falar algo, você pode ficar em silêncio ao lado daquela pessoa. Você pode simplesmente dizer, eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui. Isso sabe aquela frase em inglês, silence is gold, assim, o silêncio é ouro. Você sabe que eu nunca vou me esquecer disso, que a pessoa que melhor me acolheu foi um grande amigo meu, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. E a gente tinha ido naquela noite assistir um show no Teatro São Pedro, de uma amiga nossa, Felipe Cato, cantora maravilhosa que eu amo. E a gente estava sentado na escada do Teatro São Pedro esperando o nosso Uber, ou sei lá qual era o meio de transporte. E aí eu comentei com esse amigo que é o Rafa, tudo que eu tinha passado e por que eu tinha ficado tão sumida. Ele simplesmente ficou em silêncio, como um excelente amigo escorpiano que ele é. E eu nunca vou esquecer de como eu vi tudo que ele queria me dizer no olhar dele. E eu pensei, meu Deus, acho que ninguém vai me acolher melhor do que o Rafa. E de fato, assim, esse silêncio foi algo inesquecível para mim e uma coisa que me marcou muito porque era tudo que eu queria. Exatamente o que eu queria. Só o silêncio. Porque é uma situação tão complexa que nem eu sabia muito bem elaborar ela. E até hoje, eu te confesso que como o luto, para mim, ele não é nada linear. Esse é um luto que eu ainda vivo de vez em quando. Ele é um luto recorrente. E eu não acredito muito que tenha aquela coisa de fases do luto, assim. Para mim, elas todas se misturam e estão juntinhas. É que o luto realmente não é linear, né? A gente estuda o luto como fases num sentido pedagógico, numa compreensão de que tudo isso vai se misturar e se abraçar. Mas o luto, na verdade, ele é uma espiral. E ora você está passando por alguma coisa, ora você está em outro momento. E às vezes as coisas se misturam, né? Tem um livro maravilhoso chamado De Mãos Dadas, do Alexandre Coimbra Amaral, junto com o Cláudio Tebas. É um livro lindo, já que indiquei, inclusive, né? A gente já falou sobre isso. E esse livro ele é muito interessante porque é o luto na prática, né? Alguém que está passando por um luto sendo acompanhado pelas palavras de um amigo e psicólogo, nos silêncios, nas pausas e nos momentos em que se precisa conversar. E tudo que tange ao luto vai atravessando a gente de lugares muito diferentes. Mas para a gente não ir muito para um lugar de terapia necessariamente aqui, eu trago até um exemplo prático. Para mim, isso aconteceu em 2018. A gente está em 2023. A maior parte do tempo hoje é uma situação muito tranquila. Mas às vezes tem uma cena que eu vejo, uma coisinha que mexe comigo e que me leva para esse lugar e vem aquele choro. E vem aquela onda de saudade, de e se, e como. Mas ao mesmo tempo hoje, tendo essa elaboração já dentro do possível, eu quando olho para trás eu consigo ver o quanto a minha vida se transformou a partir desse lugar. Para mim teve uma coisa, Manu, eu não sei como foi isso para você, queria te ouvir, que foi assim... Se eu posso passar por essa dor, eu não sinto mais tanto medo. Teve uma coragem que veio dessa vida, e eu vi uma imagem ontem muito bonita, que bom que você está trazendo esse assunto, que foi assim, né? Não é que o luto diminua, é que a vida ao redor do luto cresce. E aí a gente tem mais vida em torno daquele vazio. Mas o vazio vai continuar ali. Aquela ausência vai seguir existindo com a gente. É interessante você falar isso, Cláudia, porque toda vez eu li bastante sobre luto e todos os livros que eu li tratam muito dessa perspectiva do luto da pessoa, do familiar, mais velho, enfim. E esse é um luto diferente. É interessante porque, para mim,
a ressignificação não foi só do luto em si, foi daquela Manu, daquela projeção, de ser mãe, de ter uma família, de ser a família margarina, comercial. Então, foi interessante porque a partir disso eu consegui abrir uma série de perspectivas, inclusive a meu respeito, e foi isso também que me trouxe ao lugar onde eu estou hoje, que é com a Everest, trabalhando com os cristais. Foi por causa disso, inclusive, que eu comecei a ter mais contato com os cristais. Como qualquer pessoa de místicas, eu sempre gostei dos cristais, mas um dia, uma amiga minha muito querida me indicou que eu usasse um colar com uma pedra da qual eu nunca tinha ouvido falar, um cristal, chama crisocola. E ela me disse assim, nossa, esse cristal é tão bom para quem sofreu perda gestacional, talvez seria bacana você começar a usar. E para mim aconteceu interessante, né, claro, porque aconteceu nos mesmos, em 2017 e 2018 também. Então estávamos juntas nessa travessia. E eu era uma pessoa bastante reservada, eu trabalhava como jornalista, mas não botando tão a cara na internet como eu boto hoje. Então, para mim, foi um processo também mais solitário. Mas eu comecei a usar o colarzinho por indicação dessa minha amiga. Questão de pouco tempo, assim, questão de meses, eu comecei a conseguir acomodar essa questão de uma forma tão melhor dentro de mim, dentro das minhas emoções, que eu pensei, gente, o que tem nessa pedrinha verde que eu estou usando? E foi a partir daí que eu comecei a estudar os cristais como uma boa filha de Oxóssi, que adora ler, adora estudar, eu queria saber mais. E aí nunca mais parei, comecei a estudar cristais, comecei vou pegar uns pingentinhos, fazer uns amuletos para minhas irmãs de terreiro. Comecei a fazer isso, e quando eu vi, estava trabalhando exclusivamente com cristais, mas essa história é uma outra história. Mas essa minha realidade agora, e esse preencher de uma missão que para mim é muito bonita, veio a partir de tudo isso. Com certeza teve a ver também. E quando você fala que você aprendeu sobre os seus limites, eu queria te ouvir falando um pouco mais sobre isso, porque é uma temática que para nós mulheres costuma ser tão desafiadora, né? A gente saber quais são os nossos limites, a gente olhar para esses limites, até porque, mais uma vez, a gente vive numa sociedade que vê o limite e quer ultrapassá-lo, ao invés de também entender que certos limites são protetivos, são maneiras de você estar num espaço de segurança. Quando você diz que essa situação toda fez com que você compreendesse seus limites, do que você está... Dá para trazer mais elementos para a gente poder entender melhor? Dá sim, claro. Eu sou libriana, então eu tenho em mim essa vontade de agradar, de ser uma pessoa agradável, de não trazer questões delicadas à tona, de não causar o incômodo. Eu sempre fui assim. A minha vida toda, esse foi o meu comportamento padrão, e isso, é claro, me trouxe muitos problemas, e a partir do momento que eu comecei a me aproximar da minha espiritualidade, eu comecei a entender como isso podia ser prejudicial para mim, mas eu ainda não tinha tido um advento, um momento da minha vida que me mostrasse isso tão claramente, porque o meu emocional ficou tão abalado, mas tão abalado que eu não tinha para onde correr dentro de mim para conseguir disfarçar aquilo. Foram várias situações que aconteceram, mas eu me lembro muito claramente, a minha família do interior, lá as pessoas me conhecem e conhecem os meus pais há muitos anos. São pessoas assim que estão na nossa vida há 30, 40 anos, sei lá. E muitas pessoas não estavam sabendo que nós estávamos passando por esse processo. E um dia eu fui abrir a porta para uma visita que chegou em casa, e era um casal que é muito amigo do meu pai e da minha mãe. E é uma pessoa totalmente sem noção, assim. Ela olhou para mim e falou assim, quando é que você vai dar netos para Irdes e para o César, entendeu? Menina, eu congelei. E aí, na hora, eu olhei para ela e falei, eu não posso ter filhos. Menina, o rosto dessa mulher transfigurou. Ela mudou de figura, assim. Ela estava super alegre, super elétrica, assim, uma vibração, e ela desligou. Então, foi interessante para mim, porque eu sinto que eu ainda estou aprendendo a fazer essa equalização. Porque quando eu
dou o limite, eu ainda me considero até um pouco grosseira, entendeu? Sabe quando você se sente agredida e você um pouco agride de volta, assim, pra dizer, não, pera, eu vou te chocar pra você entender que eu tô no meu limite aqui. Eu gostaria de ser mais como a nossa amiga Bruna, do Bordado Empoderado. Eu acho ela maravilhosa do jeito que ela dá limite, entendeu? Que às vezes ela posta um negócio e fala assim, não quero opinião, entendeu? Não quero saber o que vocês acham. Então, assim, isso eu sinto que eu ainda tô equalizando. Mas foi uma situação que ainda hoje me aprende a dar esses limites para as pessoas de uma forma até um pouco ríspida, um pouco mais ríspida do que eu gostaria, mas eu estou em processo de aprendizado. Nossa, a Bru é sempre convocada quando eu falo de limites. A Bru é uma libriana que dá aulas sobre isso. Inclusive, Bru, beijo pra você. Mas é muito interessante quando você traz que o motivo de você precisar aprender sobre os seus limites é conectado à falta de um lugar seguro do lado de dentro. Porque a gente só consegue sustentar esse people pleaser, a pessoa que quer agradar os outros, se tem algum lugarzinho que a gente está minimamente confortável. Se só tem desconforto do lado de dentro, não tem outra coisa para a gente doar para fora. Eu acho importante, sim, mas eu vou trazer um outro termo para você, porque a gente fala muito assim, né? Principalmente para uma libriana, a ideia de ser grosseira deve soar como um super alarme vermelho do lado de dentro, né? Meu Deus, socorro! Mas eu gosto de um termo da psicologia que é o corte lacaniano. Eu corto de uma maneira que você não tem resposta aqui, acabou. É isso, encerrou aqui. Entendeu o assunto? E às vezes é importante. É importante exatamente porque a gente sabe o que está vindo do lado de dentro, a outra pessoa não sabe, e às vezes a gente não tem tempo ou mesmo recurso para elaborar isso de uma outra forma. É um aprendizado. Nós somos ensinados, principalmente uma menininha que foi ensinada no interior, quando a outra pessoa pergunta como você está, a resposta certa é: estou muito bem. E você, como está? Não importa como você está se sentindo. Então, essa falta de conexão com a nossa verdade mostra exatamente essa necessidade de reescrever. E eu sinto muito que esse processo do luto, ele leva a gente para um lugar também de essencial. Eu não tenho mais tempo para ficar rodando tanto para te falar uma coisa. Eu tenho tanta energia do lado de dentro para segurar o que está acontecendo comigo, para eu não me ver caindo em milhares de pedacinhos todos os dias que eu levanto e lembro do que me aconteceu, que eu não tenho tempo para gastar explicando para você que eu já tentei, que eu adoraria ser mãe, que a vida não quis assim, que não foi assim comigo, que isso, aquilo, outro. Fora as violências médicas, que eu não sei se você passou, mas muitas mulheres passam por processos de violência médica nessa situação de uma perda gestacional. São muitos os lugares que a gente vai dentro dessa dor para ainda ter que se ocupar de como é que o outro está recebendo o que eu estou dizendo. Porque as pessoas, elas têm uma comunicação extremamente violenta baseada em você vai fazer o que eu acho que é legal. A gente olha para o mundo colocando os nossos valores e princípios e não com uma curiosidade de saber quem é você. Será que você gostaria de ser mãe? Essa é uma pergunta que vale muito mais do que você perguntar quando é que chegam os netos. Né? Olha a diferença de abordagem aí. E por isso que é tão importante um programa como esse, a gente poder falar sobre isso, porque as pessoas às vezes nem sabem o que elas estão fazendo, a dor que elas causam com uma simples pergunta mal colocada, né? E você sabe que é interessante porque essa é uma pergunta que eu fico mortificada quando eu escuto, em qualquer contexto. Esse final de semana eu estava assistindo uma groselha na televisão, Casamento às Cegas. Adoro reality show, desculpa, tá, gente? Eu sou essa pessoa. Já li muito na minha vida, mas agora eu gosto de ver reality show. Gosto de ler também. E aí, eu adoro, porque tem os casais lá, é toda uma dinâmica louca lá, e os casais casam, e a primeira pergunta que os apresentadores fazem é: quando é que vem o bebê? Aí eu fico, gente, que indelicadeza. Que ano é hoje? Estamos em 1940, sabe? Eu, inclusive, gostaria de sugerir que eu e você, a gente tá nesse lugar de fala de mulheres que passaram por isso.
A gente devia lidar, assim, ó, vamos criar um PDF, vamos criar um manual de como se comunicar com pessoas que passaram por isso. É simples, é muito... Eu acho que questão de uma lauda a gente resolve isso, entendeu? Porque é só não opinar muito, é só não falar muito, entendeu? Não pergunta muito, não dá sugestão de adoção. Você não precisa solucionar esse problema, não é seu. Esse problema não é domínio público. A pessoa está lidando com ele. Então, bora fazer, claro. Eu acho que a gente devia pensar nesse manual aí, porque ia ser muito bacana e ajudar as pessoas. E esse é um assunto que eu nem trago muito. Você sabe que eu trabalho com redes sociais, porque as pessoas não sabem como reagir por causa do imenso tabu que é. E embora, graças a Deus, eu já esteja muito melhor resolvida em relação a isso, as pessoas não estão, e mais do que não estão, elas não querem ouvir falar. É um tema que é realmente um tabu da nossa sociedade, assim. Então eu fico feliz de ter uma oportunidade de falar sobre isso e até de educar as pessoas para falarem sobre isso de uma forma com um pouco mais de tato, um pouco mais de delicadeza, né? Porque, gente, não custa. E essa questão que você falou... claro, que eu quero pontuar também, sim, sofri violências médicas nesse processo. Para quem não sabe como funciona, ele é um processo que você superestimula seu corpo a produzir óvulos, esses óvulos você retira de você, e aí seu marido vai lá e extrai os espermatozoides, e eles fazem em laboratório essa união, que é um embrião, que depois é colocado dentro de você. É assim, gente. E nesse processo todo você vira um número, você vira... estatísticas. Você vira assim, quantos óvulos você produziu? Como é que está a sua taxa de, sei lá, HCG? Você vira umas estatísticas laboratoriais e isso é muito dolorido. Ele é um processo que em si é violento, porque você tem que estar... Toda semana você vai para essas clínicas, você faz toda semana, e essas injeções também de hormônios para superestimular o corpo, então você fica super sensível, você começa a ficar inchada e ter uma série de problemas, assim. E para mim foi super delicado. Eu tava assim, nessa época eu tava pisando em ovos, com tudo na minha vida, eu não tinha recursos emocionais para lidar com quase nada, assim. E também, é claro, influenciou todas as outras áreas da minha vida, porque quando eu vi eu estava completamente fechada. E foi um processo super delicado do qual eu não podia falar com ninguém, senão eu sofria outras violências. Então eu acho super importante a gente falar sobre isso. E isso que você fala, essa palavra tão importante, educação, porque é uma possibilidade. Ninguém aqui que está nos ouvindo precisa já saber disso se não tiver passado por essa situação. Mas todos nós podemos nos abrir para aprender. Essa compreensão vem de um pouquinho de pesquisa. Perguntar de uma maneira educada, perguntar de uma maneira cuidadosa, ler livros. Hoje em dia, gente, ChatGPT, Google, YouTube, o que mais a gente tem é acesso à informação. Se nós estamos falando de pessoas que podem ouvir um podcast, essas pessoas podem se instrumentalizar também. Mas o tamanho da coisa é tão gigante porque você vê, a Manu está trazendo aqui um fator que é as pessoas que cuidam da nossa saúde não estão educadas para lidar com as questões emocionais e humanas que fazem parte desse processo. Tanto no processo da gestação, da fertilização in vitro, quanto no processo da perda. Eu lembro que quando eu estava em Porto Alegre, eu fui a um hospital que é uma referência, um hospital que é uma maternidade, e quando a enfermeira me fez a triagem para saber o que estava acontecendo, eu estava com um pouco de sangramento, ela falou assim, é sua primeira gestação, é normal perder, então não precisa se preocupar não, você pode esperar, você não precisa ser prioridade, porque se você já estiver perdendo, não tem nada que a gente possa fazer. Ela falou isso, se levantou e saiu da sala. E eu estava sozinha, nessa época eu ainda não morava em Porto Alegre, eu ainda não tinha me mudado para Porto Alegre, eu estava completamente distante da minha rede de apoio, e essa foi a maneira que ela falou. Assim como outras coisas que são muito simples, quando uma pessoa diz estou grávida, a gente em seguida pergunta, e como você está se sentindo com isso?
porque a nossa resposta tem que vir através do que a pessoa sente. Porque existem mulheres para quem essa vai ser a realização da vida, e para outras isso pode ser um pesadelo. Para mim, por exemplo, é uma coisa que eu tive que me educar. Quando alguém diz para mim, tô grávida, minha reação primordial é: uau, que coisa linda, que alegria, um nenenzinho chegando. Mas a vida, as minhas experiências, os meus estudos me fizeram aprender E como está sendo isso para você? E a partir da resposta que essa pessoa dá, eu começo uma outra conversa. Porque é sobre isso, é sobre se importar minimamente com a outra pessoa. Só que é um trabalho de formiguinha e muito necessário, super top que a gente crie alguma coisa nesse sentido, Manu. Porque se nem a equipe médica que supostamente dá suporte para a vida consegue fazer esse tipo de acolhimento, como é que as outras pessoas vão ter isso? Então não é natural, gente. A gente aprende a gente não nasce sabendo lidar com perdas, mas a gente pode aprender a se tornar pessoas mais bacanas umas com as outras dentro desse processo. Interessante você falar isso, Clá, porque, aliás, eu sinto muito que você tenha ouvido isso dessa pessoa no hospital, de verdade, assim. Eu fiquei meio mexida, dei uma choradinha aqui, uma choradinha calada, mas dei uma choradinha, porque, claro que eu também ouvi coisas muito ruins, assim, mas o que mexe comigo, eu me lembro muito de uma ligação. Depois de todos esses 2 processos, a gente estava super mexido, assim, e o médico que era o responsável me ligou uma noite. E eu nunca esqueço que a gente estava no Miau da Cabral, que é um lugar maravilhoso aqui, pertinho de casa, que vende espetinho, e a gente estava comendo espetinho e tomando uma cerveja. Olha a interrupção, gente. Quem interrompe isso? E aí ele me ligou e ele queria saber por que é que eu não queria continuar o processo, por que é que eu não queria ter mais tentativas, porque eu era ainda jovem, eu tinha 30 e tantos anos, eu ainda poderia biologicamente seguir tentando. E eu tinha ido tão bem nas minhas rodadas, por que eu não queria continuar tentando? Mas é uma pessoa que você escuta e, para quem não sabe, esse é um processo muito caro. Então ainda tinha o fator financeiro, assim, das nossas economias e todo mundo, né, fazendo aquela forcinha e tem aquela coisa da família ajudar e tal. Então meio que se torna um sonho coletivo e se torna um pesadelo coletivo também. Então, eu fiquei mortificada com essa ligação, assim, eu fiquei, não tô acreditando que isso tá acontecendo, assim. Esse dia eu fiquei tão chocada que eu não consegui falar, assim, mas eu sou muito grata, Clá, eu sou muito grata a toda a equipe de enfermagem que me atendeu nessa época. Aliás, eu sou muito grata a todas as enfermeiras que eu já conheci na minha vida, assim, eu amo, e se eu não fosse cristaloterapeuta, se eu não fosse jornalista, com certeza eu teria feito enfermagem. Minha mãe não me deixou fazer enfermagem, inclusive. Eu queria muito quando eu era adolescente, mas ela falou, não, você não tem estofo para isso. E eu acho que naquela época ela estava certa. Mas a equipe de enfermagem, como sempre, foi salvadora, foi muito empática, foi muito carinhosa. E eu acho que os enfermeiros e enfermeiras desse mundo todo deveriam ganhar muito mais crédito, porque eles é que estão segurando o rojão ali com a gente no dia a dia. E às vezes os médicos a gente trata como estrelas e superstars que passam ali. A gente fica o dia inteiro esperando eles passarem no quarto. E quando eles passam, eles vêm 2 minutos e mal explicam as coisas pra gente. Desculpa, peguei ranço. Primeiro, super consigo te ver de enfermeira. Não sei se é porque o branco te cai bem, mas consigo te ver muito de enfermeira. Segundo, eu acho que em todas as profissões você tem bons e maus profissionais. Isso é válido para qualquer olhar que você jogue nisso aí. Mas se a gente for falar de violências, a gente também está falando de um país que paga muito mal os seus enfermeiros. Então, tem uma parte das violências que às vezes a gente sofre dentro dos hospitais, que é sobre uma pessoa que está há 3 dias trabalhando, uma pessoa que não dormiu, que não está bem alimentada, que não recebe bem e ainda assim está tentando fazer o seu melhor. Então, assim, é multifatorial. Tudo que a gente vai olhar tem muitos lugares e tem muitas razões de ser. Só que isso também não diminui as violências que cada um acaba experimentando dentro desse processo. E
E, gente, deveria ser considerado crime você fazer qualquer coisa que impeça alguém de comer seu espetinho no Miau da Cabral, que é o melhor espetinho do Brasil. E eu posso dizer isso assim porque já fui do Oiapoque ao Chuí neste país. E nossa, era a janta de domingo. A janta de domingo era o Miau da Cabral ali. Eu morava em frente, eu morava na Cabral, era só atravessar a rua. Era muito pertinho, então assim, sonho, inclusive a boca encheu d'água aqui. A gente aqui fica com vontade de chorar, fica com vontade de comer, uma coisa louca esse podcast. Mas Manu, quando você fala do seu processo como um todo, você falou muito especialmente desse movimento de silêncio junto ao seu amigo escorpiano e de ter um sonho sonhado coletivamente com a sua família, que depois vira um pesadelo e um luto coletivo também. Quais são os outros fatores que hoje, olhando a partir do lugar que você está elaborando, que você enxerga que foram segurança para você durante esse processo, fatores, pessoas, situações, e quais são as coisas que você considera que tornou tudo mais difícil? Como é que você faz esse balanço entre o que te ajudou nesse processo, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam entender também mais profundamente como é que isso te tocou? Então, Clá, eu acho que para mim a pessoa mais essencial nessa história toda foi o meu marido, o Clóvis. Dentro de toda a complexidade dessa situação também tinha a situação do meu relacionamento. Porque no meu processo de fertilização in vitro, nunca ficou claro quem de nós não poderia ter filhos. Uns médicos diziam que era o Clóvis, outros diziam que era eu. E aí chegou um ponto em que eu sentei para conversar com ele e falei assim, olha, se você quiser sair desse relacionamento, porque ter filho é algo tão importante e tão grandioso e tão bonito, que eu acho que a pessoa tem o direito de querer realizar esse sonho e encontrar uma outra pessoa. E dizer isso foi muito difícil, porque eu sou apaixonada pelo meu marido, eu amo meu marido, eu gosto muito de estar com ele, eu sou uma pessoa feliz ao lado dele. Então eu estava abrindo mão de uma coisa que me é muito querida e ao mesmo tempo tinha que lidar com isso. O Cló, ele é uma pessoa muito espiritualizada, ele é budista praticante há muitos anos e o budismo tem várias práticas que eu admiro e gosto muito, mas tem uma forma muito legal de lidar com as coisas que não dão certo ou que não saem como planejado. E o Clóvis, eu acho que a coisa que mais me ajudou nesse processo, além de me apoiar, ser carinhoso, ser maravilhoso, assim, o Clóvis é incrível. Ele me ajudou a despessoalizar a experiência, porque eu passei por um processo. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sou umbandista há 15 anos e eu tenho muita fé. Não tem um dia que eu não acendo uma vela. Essa casa aqui tem um cheiro de cemitério inacreditável. Todo dia eu acendo vela aqui. E nessa época, depois dessas situações, eu passei por um período de questionamento da fé. Eu fiquei, por que não eu? Eu tenho tanta vontade, sabe? Eu tô nesse relacionamento tão bacana, nesse momento tão legal da minha vida. E aí o Clóvis me ajudou a ressignificar isso e entender que não era Deus, não eram os Budas, não eram os orixás olhando para baixo com um dedinho apontado dizendo assim, você não vai ser mãe, você não vai realizar o seu sonho. Entender isso e fazer as pazes com a minha espiritualidade, que sempre foi uma coisa muito essencial, foi uma coisa de core para mim, assim, isso foi o grande achado, assim, e nesse ponto, eu nunca me esqueço, a gente estava tendo essa conversa, nessa época a gente caminhava muito e ia sentar na redenção. Nós dois estávamos enlutados, né? E eu comecei a ter uma série eu comecei a ficar meio ansiosa em casa, coisas assim, e a gente mora perto de um parque que é a Redenção, um parque muito lindo que tem aqui, e aí nós caminhávamos para lá, e ficávamos sentados no sol, na grama, conversando, olhando os cachorros, e a gente estava atravessando a Fernandes Vieira, que é uma rua aqui do bairro Bonfim, e ele me falou isso, não, eu acho que você tem que despessoalizar, não é que tem alguém lá muito de cara com você, entendeu? Não é isso. Isso para mim foi essencial e eu acho que foi a grande virada de chave para entender essa história um pouco melhor
e sair um pouco desse lugar de vítima das circunstâncias, assim, e conseguir me colocar num papel de protagonista sem ser a vítima, assim, acho que foi essencial. E o que prejudicou, eu acho que o que prejudicou foi todo o sistema econômico, o sistema patriarcal, essas questões de expectativas todas em volta, assim, se eu te disser que as pessoas lidam maravilhosamente com isso, até hoje eu vou estar mentindo para você, assim, porque tem muita gente que ainda não sabe como lidar. Eu tenho 42 para 43 anos, então as pessoas ainda acham que, sabe aquela coisa, isso você já deve ter ouvido também, né? Não, mas isso vai acontecer quando você parar de se preocupar, você vai engravidar magicamente, assim. Então, ainda tem gente que tá nesse lugar de fiscal de útero, entendeu? Isso é um grande incômodo e eu acho que é o principal incômodo e sempre vai ser, assim. Até quando eu tiver 80 anos, se eu tiver a graça de chegar aos 80 anos, ainda vai ter gente lá me perguntando, mas por que você não foi mãe? Por que você não foi mãe? Eu ouvi tudo que você disse, mas está aqui em looping essa conversa que você teve com o Clóvis. Aliás, senhoras e senhores, Clóvis é uma pessoa muito querida. Nunca vi, sempre amei. Basicamente, essa é a minha relação com o Clóvis. Um querido demais. Mas essa conversa sobre realinhamento de expectativas, acordos e sonhos dentro de uma relação, principalmente diante de uma perda, e que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas que essa sua conversa trouxe, é que além do luto da coisa em si, além do luto da gestação, existe o luto dos sonhos. Porque quando você quer ter um filho, quando você decide ter uma criança, especialmente num processo como foi o de vocês, de tanto investimento para essa gestação acontecer, você não está simplesmente pensando, eu vou engravidar. Não, você está pensando, eu vou engravidar, eu vou fazer o enxoval do bebê, eu vou viver isso com meu filho, eu vou pesquisar as escolas. Então tem uma vida que você constrói na esperança de que aquilo aconteça e você vê toda essa vida se quebrando diante dos seus olhos também. Toda essa possibilidade se despedindo. E para muitos casais, isso pode gerar um processo de muitas crises. Na minha experiência, foi um movimento de entender que eu não queria mais aquela relação. Então, para mim, foi um momento em que eu vivi um outro luto, que era o luto de acabar a relação. Mas para vocês foi sobre vamos viver juntos o luto dessa vida que a gente não vai ter mais. E reconstruir pensando na vida que é possível da gente ter juntos. Então, isso é tão importante, tão visceral e tão forte que é quase como casar de novo. É uma renovação de votos que acontece com vocês dentro desse processo. E tem um livro que na época ele me emprestou, que ele tem, que eu adoro, que chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, que é um livro muito bom também, para entender mais sobre o processo da morte, espiritualmente em geral, e me ajudou muito na época, assim. Mas só tenho a agradecer, assim, Cló é vida, é o amor. E esse processo de despessoalizar, nessa compreensão de que você trouxe o termo protagonista. Eu gosto muito de pensar também no lugar de coautora. Eu sou coautora da minha vida, porque tem uma parte que são as minhas decisões conscientes, é o meu poder de manifestação, é o meu corre, é aquilo que eu desejo e faço, mas tem a vida, a própria vida acontecendo e trazendo situações, pessoas, questões, não no sentido de um master puppet lá, né, olhando para isso tudo e decidindo o que vai acontecer, mas pelo próprio fluxo natural das coisas. A gente não precisa nem inserir espiritualidade aqui só para pensar que a própria vida vai se manifestando da maneira possível. Então também ter essa capacidade, em algum momento dentro desse luto, de olhar para isso e compreender que não é um castigo, não é um karma, não é uma maldição, é simplesmente a vida acontecendo em suas milhares de possibilidades, inclusive a morte.
porque a morte está dentro da vida o tempo inteiro. Então, essa possibilidade de olhar, quando você fala disso, eu acho que é aquele momento em que a gente consegue soltar a dor e dar 2 passinhos atrás. Deixa eu olhar qual é a grande pintura disso aqui. Para além de mim, para além do que aconteceu comigo, o que tem aqui? E quão importante é ter um parceiro, um companheiro, uma pessoa que dá a mão para você e te convida a dar esses passos, para que você possa ver essa grande pintura. E tem outra questão que a gente não falou, claro, que eu acho bem essencial pontuar, que eu me lembro claramente disso. Você é uma pessoa de místicas como eu, então você segue várias contas de místicas, vários Instagrams de, sei lá, pessoas que trabalham com isso. E existe uma coisa muito interessante que é, você falou de manifestação, que é um pouco dessa questão de o resultado das coisas ser proporcional ao seu esforço ou à sua vontade. Que é assim, se você quiser, vai rolar. Se você se esforçar, vai chegar. Se você trabalhar para isso, você vai ter. Gente, ou não. É sério. Não é proporcional, não é assim. Não é tomar lá da cá, não é assim, justiça divina, delivery, rap, sei lá. Eu sinto que isso é a espiritualização do discurso da meritocracia, né? É basicamente a meritocracia versão jovem místico. Por isso que eu gosto de pensar na gente como coautor. Claro que tem uma parte que é minha responsabilidade, mas tem outras coisas que são muito além de mim e que vão me atravessar. E você, em algum momento aqui da nossa conversa, você trouxe algo assim, né? Por que não eu? O outro lado dessa pergunta é por que eu? Não é sobre a Manu ou a Clarissa, são processos que nos atravessam. Só que o que vem aí, que eu achei muito interessante você trazer e pontuar isso brilhantemente, o que dificulta a gente compreender que pode ser ou pode não ser, são todas essas feridas e violências estruturais. Porque se a gente não tiver que estar lidando com tudo isso que vem de crença, de cobrança, de violência, fica muito mais fácil a gente despessoalizar. Mas a gente tem uma estrutura que faz a gente acreditar que, se você está passando por isso, é porque você não é uma boa pessoa, né? Isso é uma estrutura religiosa, uma estrutura espiritualista, também social, também política, e dos projetos de aprisionamento, como você colocou lá no início, o corpo feminino ele não é da mulher. Ele é de todo mundo, ele é patrimônio público. Então, a gente vai inserir aqui todas essas feridas estruturais nessa mulher e ela que lide com isso, mas não fale que está sofrendo. Porque ai da mulher que diga que não está bom, que não esteja sorrindo e que esteja causando incômodo das outras pessoas. A Júlia Rocha, que é uma médica mineira maravilhosa, ela fala: pega seu ódio e organiza sua raiva contra o sistema. Porque esse é o jeito da gente fazer a revolução. Então, esses incômodos todos, eles precisam ser ditos e expressados, não só porque terapeuticamente isso é bom, mas é porque é dessa forma que a gente muda a sociedade, que a gente muda as leis e que a gente reorganiza essas crenças de uma maneira que elas não sejam esmagadoras. Porque esse papo de se você quiser, você consegue, não é assim que a vida funciona, né? Depois dos 40, então, a gente tem mais do que prova de que não é bem por aí. Olha, a Xuxa que nos desculpe, esse papo de lua de cristal, entendeu? A gente ouviu muito quando a gente era criança, é bonitinho quando a gente tá empolgada pra fazer um negócio, é ótimo, dá vontade de chorar, porque a música é bonita, mas enfim, né? Não é assim, gente. Não sei se você viu aquele stand-up na Netflix da Hannah Gadsby. Sim, ela é maravilhosa. Ela é incrível, e eu lembrei dela quando você falou essa questão do incômodo, porque ela fala de uma série de coisas, não vou estragar o programa pra ninguém, mas assistam porque é maravilhoso, e ela tá contando coisas super difíceis, super pesarosas, e ela fala, não, eu vou deixar vocês com esse incômodo, eu não vou suavizar. E é um pouco disso, assim, que a gente traz aqui, não é que a gente vai deixar vocês com um incômodo, mas é tipo... É uma sementinha de pensamento, sabe? Para tentar mudar um pouco essa estrutura e a forma como a gente lida com isso, eu acho.
o incômodo faz parte do rito de passagem, então ele é muito bem-vindo aqui também. E essa estrutura, ela é tão maléfica em tantos níveis que eu lembro de estar... Porque, só para contextualizar, eu comecei a ser atendida por um médico que é um médico naturalista. Então, ele confia nos processos do corpo. E isso foi muito importante para mim. E aí, quando realmente se estabeleceu que eu estava vivendo uma perda gestacional, ele, olha, se você conseguir lidar, tente deixar o corpo fazer a expulsão, para que a gente não precise fazer nada mais invasivo do que o que já está acontecendo. Ok. Então eu fui para casa, lidando com aquilo que ele estava dizendo, reunida com uma pessoa querida, o pai do bebê na época ainda estava comigo. E eu lembro que teve um episódio muito específico sobre limites e sobre questões estruturais, que a minha mãe olhou para mim e falou: eu venho para sua casa e você não me dá atenção. Eu estava perdendo uma gestação naquele momento. E eu lembro que eu falei para ela, sem relativizar: se você não consegue lidar com o fato de que eu agora tenho algo mais importante que está acontecendo comigo do que te dar atenção, não fica na minha vida. E minha mãe é uma pessoa incrível, que eu amo, a gente está junto até hoje, mas naquele momento ela foi a pessoa mais violenta, porque ela também estava sentindo dor, porque ela também não vivenciou os lutos das perdas gestacionais dela, e ela achava que, isso é só, tá menstruando. Não era estar menstruando. Não existe um lugar que seja um lugar em termos de, dali vai vir o colo. Não é assim que funciona. A gente pode ser machucado, inclusive, na relação que a gente mais experimentou amor em algum momento. Então foi um lugar em que eu acho que essa experiência tão em cima do laço para mim foi o que me deixou virar essa página de não me preocupar com o incômodo que eu estava causando para o outro. Porque se ali era desse jeito, eu fiquei hardcore com todo mundo. Não estou bem. Não, eu quero ficar sozinha. Não, eu não quero ir até a sua casa. Quem queria me ver ia na minha casa, no dia que eu podia, na hora que eu podia. Fora isso, era não. E eu sempre fui arroz de festa, qualquer coisa que me chamavam eu ia, tudo eu queria agradar todo mundo. Mas a partir desse lugar eu virei essa chave de não vai dar, não consigo. E eu acho que eu passei um ano inteiro dizendo não para a maioria das pessoas. E agradeço a todos os amigos que, entendendo o meu não, vieram até mim e me abraçaram também. E também as pessoas que se afastaram por conta disso, porque foi... Eu não sei como é que isso foi para você, mas teve uma renovação de elenco na minha vida a partir desse momento. Gata, aqui foi assim, sabe aquela temporada bafônica que já começa cheia de acontecimentos? Aqui foi exatamente a mesma coisa. E tem um pouco isso, né, das pessoas às vezes terem muita dificuldade, e quando eu falo as pessoas eu me incluo, viu? De não tornar, qualquer seja a situação, não tornar aquela situação sobre si mesmo. A gente tem uma tendência a puxar. Então assim, por que a Clarissa não quer ir na roda de samba comigo? A gente tende a achar, né, que a gente é o floquinho de neve, a conchinha de mãe Iemanjá, a flechinha de pai Oxóssi, o bebezinho de mamãe Oxum, a machadinha de Xangô. E é engraçado, porque eu era um arroz de festa como você... E hoje eu sou super seletiva com o que eu faço, assim, eu não tenho muita vontade mais de estar com as pessoas, eu adoro ficar em casa, meu marido é canceriano, cozinha maravilhosamente bem, eu quero ficar com ele, com as minhas gatas, entendeu? Meu cantinho, meus paninhos aqui, entendeu? Me deixa com meus negocinhos aqui, meus cristalzinhos, tô ótimo falando com as minhas amigas, e é isso. E aí, seus cristalzinhos, a gente volta para esse lugar que... chega essa crisocola maravilhosa te abraçando. Eu não vou deixar você embora sem a gente falar desse rito de nascimento de Everest Cristais. Você vai ter que dar uma palhinha pra gente de como é que dessa perda surge esse algo novo na sua vida que hoje ajuda e alcança tanta gente. Conta pra mim, por favor. E teve uma coisa, teve muito a ver com a outra, porque foi encadeado, assim, foi um acontecimento depois do outro. E eu me lembro como se fosse hoje, como eu me senti com aquele cristal, assim. Foi um grande cair de ficha na minha vida, assim.
E aí eu lembro que eu comecei a estudar, mas eu ainda era jornalista, ainda trabalhava como jornalista. E para mim é uma grande tristeza, porque infelizmente a profissão de jornalista é muito sucateada, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu ganhava muito mal. Eu trabalhava muito e eu ganhava muito mal. Foi engraçado porque a Everest chegou um pouco antes dessa troca de carreira que aconteceu durante a pandemia. Então foi como se o universo estivesse me presenteando com essa outra oportunidade de trabalho e de ganhar o meu pão de cada dia de uma forma diferente, de uma forma mais leve, mais gostosa, assim. Não que eu não gostasse do jornalismo, mas por essa questão mesmo, assim, de estar sempre lutando e sempre correndo atrás da máquina para fazer a conta fechar. E eu comecei fazendo, como eu te contei, fazendo amuletos para as minhas irmãs de terreiro. A nossa gira era de terça-feira. E eu lembro que eu levava para elas, assim, um mostruário de veludo que eu abria, assim, magicamente. E eu sempre tive muita compreensão dos meus pais de santo, assim, eles sempre me deixaram levar, porque tem tudo a ver, né? O povo adora, as pessoas adoram cristais. E foi muito gostoso porque eu percebi e reencontrei uma Manuela muito de lá atrás, porque eu já tinha trabalhado com vendas. E eu descobri que eu gosto de trabalhar com vendas e que não tem problema em gostar de trabalhar com vendas. Porque a minha mãe é uma super vendedora, foi vendedora a vida toda antes de se aposentar. Eu também trabalhei como vendedora e eu percebi que eu tinha esse tino, assim, que eu gostava disso e que essa era uma forma que eu tinha de me comunicar com as pessoas nesse novo trabalho. Eu seguia trabalhando como jornalista, mas eu comecei a gostar tanto da Everest que eu fazia feirinhas de final de semana. Então eu trabalhava aqueles 5 dias da semana como jornalista e nos finais de semana eu abria minha tendinha em algum lugar público aqui em Porto Alegre e lá mostrava meus colares, me divertia, conhecia gente, falava de cristal, fazia curso, aprendia mais. Tudo era uma grande brincadeira até a pandemia chegar. E eu trabalhava muito com negócios físicos que tinham porta para a rua, assim. Eu trabalhava com uma confeitaria, eu trabalhava gerando conteúdo para redes sociais com salão de beleza, uma loja, uma boutique, e todos fecharam. Eu fazia conteúdo para um blog de viagem, que também, obviamente, tudo fechou, né? A gente entrou naquele lockdown, então eu fiquei totalmente sem renda. E aí eu digo, gente, para onde eu vou agora? E foi então que depois de um abril bastante conflituoso e tempestuoso, não foi um processo bonitinho, foi um despertar rolando, ribanceira abaixo, quebrando cabeça, em vários sentidos. Foi que aí que eu e o Clóvis decidimos que a gente ia começar a investir nessa coisa da Everest, começamos a fazer entregas em Porto Alegre, entregas sem custo para incentivar as pessoas a ficarem em casa, montamos a loja virtual, foi daí que começou esse novo capítulo da nossa vida que está aí reinante até hoje, com 4 aninhos de vida e muito mais pela frente, se Deus quiser. Vida longa, Everest Cristal. E fazendo link com aquele momento em que vocês abdicam daquela vida sonhada, agora poder saber que vocês têm um projeto próspero que ajuda um monte de gente, que coloca vocês dois juntos. Para quem não sabe, né, gente, o Clóvis, ele trabalha também toda uma parte de fazer as joias exclusivas ali, não só a parte, né, burocrática do trabalho e tal, mas ele também é um artista ali dentro desses processos da Everest Cristal. Tem um monte de coleções que é a assinatura dele com a curadoria da Manu, e isso é lindo demais de ver. E quão bonito é ver que a partir daquela perda vocês têm uma estrada de 4 anos de um projeto do casal. E isso é muito importante também dentro da relação. Os projetos, não necessariamente ter um projeto profissional, mas ter o sonho que se sonha junto a partir daquele sonho que se perdeu. Então agora tem um outro sonho que vocês sonham juntos. Eu brinco sempre que a Everest é meu bebê, né? Agora ela tá com 4 aninhos, danadíssima, assim, naquela fase, querendo botar tudo na... Meu, ela tá assim, ó, tá que tá, entendeu? Tá maravilhosa por aí, desbravando o mundo, comendo minhoca, pedra, entendeu? Esse é o rolê, entendeu? Eu imagino que ela seja um pouco parecida comigo. Eu fui essa criança expulsa do jardim de infância, inclusive essa história para um outro podcast, porque é maravilhosa essa história. Fui expulsa da aula de balé também, eu fui uma criança incrível. Sensacional, cheia de histórias para contar.
É muito interessante que você vive contando as histórias dos outros, mas eu quis te chamar hoje porque eu amo quando você conta as suas histórias. Você é uma contadora de histórias maravilhosa, né? A sua profissão certamente elaborou isso ainda mais dentro de você enquanto jornalista, mas é muito bom quando a gente te escuta falando das suas histórias. E quando a gente pensa nesse início, meio e fim dentro desse processo, ainda que a gente saiba que não tem um fim definido, mas tem uma renovação de conexão com a vida, com a esperança, e você olha para tudo que você passou, o que você diria para aquela Manu que estava vivendo aquela situação? Ou o que você faria por ela que talvez você não tenha tido a oportunidade de ter vivenciado com alguém? Como é que você olharia para essa Manu agora e o que você conversaria com ela? Olha, eu tenho uma certeza na vida. Eu ia pegar o link desse podcast e ia mandar para ela. Eu ia, inclusive, citar na net mais uma vez, porque tem uma determinada cena em que ela fala, ela olha para ela mesma que viveu aquelas coisas e aquele período da vida dela e ela fala assim, o que eu não teria dado para ouvir uma história como a minha. E ser ouvido é muito poderoso, claro. Ser ouvido sobre um assunto que ninguém quer falar é extremamente poderoso. Então, que fica aqui registrado, meu muito obrigada por falar disso, por me chamar para falar disso. Não é um assunto que eu falo muito, não é uma questão que eu trago para qualquer pessoa. Você é uma pessoa da minha extrema confiança. E eu acho que teria sido, além de mandar o link do podcast, teria sido essa coisa de tentar largar um pouco. Porque a gente tem um apego e a grande virada de chave foi tentar largar um pouco isso. Não, pera, isso não tá no seu controle, gata. Relaxa, Mona. Vai lá, abre uma latinha de cerveja, vai tomar uma cerveja no Miau da Cabral. Relaxa que isso não tá no seu controle. Você vai ficar forçando, você vai ficar esbravejando com a vida, com a espiritualidade, com as pessoas, com os médicos, com os números. Não é assim. Você não ganha as coisas no grito. Então, relaxa que não tá no seu controle. E mais tarde vai fazer sentido, eu acho. Fica a dica. Sim, Manu, que coisa boa poder falar sobre isso e falar dessa perspectiva. O que você diz faz muito sentido e esse podcast é sobre sentarmos ao redor da fogueira e aprendermos com as histórias uns dos outros, umas das outras, porque é tão importante a gente... Hoje em dia se utiliza muito o termo representatividade, né? Quando a gente fala da luta das minorias, das questões sociais, mas é tão importante você saber que você não está sozinha naquela dor. Não porque a outra pessoa vai resolver, não porque aquela outra pessoa tem uma solução mágica para você, mas porque alguém atravessou. E isso me lembrou um professor que também passou por uma perda gestacional, assim como seu esposo, né? E eu lembro que quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, recebe o abraço de quem já atravessou esse rio e chegou do outro lado. E é isso. Se esse podcast for o abraço de alguém que já fez essa travessia, esse rito de passagem, chegou do outro lado e pode te dizer apenas, dá para chegar do outro lado, dá pé. Eu não sei como você vai fazer, mas dá pé. Dá pé. Dá pé. E ainda você vai encontrar umas pedrinhas de rio muito bonitinhas, roladinhas, e você vai fazer um castelinho daqueles, assim. Fica tranquila, tá tudo dominado. Como diz a minha mãe, suspende as novenas que tá tudo encaminhado. Adoro! Não, amiga, eu tenho certeza que seu podcast é um abraço em muita gente. Muita gente. Em mim, foi. E eu agradeço muito por isso. Tem algo mais que você queira dizer antes da gente terminar, antes da gente fechar? Algo que eu não tenha perguntado? Algo que você sinta que é importante trazer? Eu acho que a gente foi bem bacana, assim. A gente é xarope, né, amiga? A gente é... Desculpa quem não ouve Beyoncé, mas a gente tava ouvindo Beyoncé e a Beyoncé, ela tem esse efeito sobre a gente. Ouçam Beyoncé, ouçam Renaissance, gente. É uma ode à feminilidade, a mulheres incríveis que nós somos. Só isso que eu queria dizer.
Perfeito. Inclusive, Beyoncé também passou por perda gestacional, também vivenciou muitos processos, teve que ressignificar. É isso, gente, assim, isso é uma coisa importante da gente dizer. Se aconteceu com a Beyoncé, por que não vai acontecer com a gente, não é verdade? Assim, Quem somos nós, não né, é gente? A deusa, exatamente. Se a Beyoncé que soberana. tá fazendo tudo que ela tá fazendo passou por isso, tá tudo bem. Aliás, amiga, ela tava em turnê pela Europa, agora ela já chegou no Canadá, porque eu sou essa beehive, entendeu? Eu sou essa fã que vai acompanhando. Eu não sei se você chegou a ver, mas em algum país, acho que foi na Alemanha, foi assim, ó, ela tava na cidade lá e a pessoa segurou um cartaz dizendo assim, ouvi a sua música, me ajudou muito durante as minhas, eu não sei se era as minhas ou a minha perda gestacional. Menina, Beyoncé desmonta naquele palco. Ela fica toda mexida. A virginiana fica assim, ó, divertidamente dela da pane ali, entendeu? Ela não sabia o que fazer, ficou mexidíssima. Então, assim, gente, se a deusa maravilhosa, soberana lá em cima do palco, fica mexida, quem é? Quem somos nós para não ficarmos mexidíssimas com esse assunto, né? Não, e isso que você traz da Bey, porque eu também sou super fã. Infelizmente ainda não sou rico o suficiente para ser uma fã que vai aos shows, mas eu sou muito fã do trabalho, né? E ela tinha uma característica muito presente, principalmente pré-Lemonade, que era da busca da perfeição, que era de ultrapassar os próprios limites. E as perdas foram trazendo para ela esse abracinho nela mesma, esse lugar de não estar no meu controle, e esse lugar de eu posso desmontar em cima do palco, eu posso ser humana, que acaba sendo um grande círculo aqui de tudo que a gente falou, porque essas perdas falam pra gente de tá tudo bem você não dar conta de tudo. Lambe as suas feridas. Aliás, desculpa o papo de fã, tá? Mas é que eu sou muito fã dessa mulher. Aliás, Lemonade, ouçam o Lemonade. Maior disco da história da carreira dessa mulher. É maravilhoso porque representa essa virada das coisas que não dão certo, das coisas que, assim, não é como a gente imaginava, mas com uma complexidade, com uma profundidade. Eu tava ouvindo esse disco esse final de semana, eu pensei, gente, o que é a jornada desse disco? Não dá, essa mulher é tudo. Mas é a virginiana que saiu um pouco. Imagina pra ela, virginiana, gata. Pois é, né? Um nível de autorização. Até pra sentir raiva, ela tem que se autorizar a pegar o bastão e começar a quebrar carro, quebrar vitrine. E é isso que a gente acaba fazendo dentro desses processos. Ouvindo você, eu lembro que a minha decisão de hoje ser uma pessoa nômade, estar morando aqui por algum tempo, porque o nomadismo é sobre isso, a minha decisão veio muito conectada a essa perda, mas não num sentido de, oh meu Deus, eu preciso buscar o grande propósito da minha existência, muito mais no sentido de, se eu já perdi esse sonho com tudo que me doeu, eu vou lá tentar o outro sonho, porque assim, no mínimo vai vir alguma coisa boa disso aí. Então, de novo, também para mim é essa coisa da coragem que eu vi nascer dentro de mim, que não existia antes, que era, vai dar merda, deixa eu aproveitar enquanto não der. Eu ia comentar exatamente isso. Que coragem, hein, gata? Esse estofo emocional, assim, ó, maravilhoso. Botar a cara a tapa depois de um rolê desses, meu... Quem é Beyoncé na fila da Clarissa Gelb? Só isso que eu tenho pra dizer. Ui, meu Deus, Beyoncé me ama, me nota, Beyoncé. Aliás, eu sou a favor da democratização de shows de grandes artistas, tá? Por favor, façam um show em espaço público. Agora a Maria Bethânia vai vir a Porto Alegre, R$600 o ingresso, amiga. Não vou ver. Eu sei quanto vale meu dinheiro. Não, gente, esse papo é um papo para mais de metro, porque, tipo, Beyoncé, ela já tá num patamar que ela pode simplesmente parar um país e dar o show dela. Ela conseguiu inflacionar a Suécia com sua passagem pela Suécia. Como é que eu tenho dinheiro para bancar uma mulher que inflaciona um país? Um país rico? Eu não tenho condições. Mas eu tenho coragem de estar aqui pertinho de onde ela está. Já é um passo, um dia eu chego lá. Não, você inflaciona o meu coração. Ai, o coração delícia. De muita gente. Pronto, falei, hablei. Aumenta o PIB de qualquer lugar que chega. Manu também. Meu amor, muito, muito, muito obrigada.
para fechar com chave de ouro, você já falou, né, de uma pedra, mas para as mulheres que estão passando por isso, dá aquela dica cristalina para a gente agora. Quem está enfrentando um luto, quais são os cristais que podem acompanhar silenciosamente abraçando essas mulheres também? Olha, eu vou indicar 2 que são os meus favoritos para essas questões. Para o luto gestacional especificamente, eu sempre indico a crisocola. Sempre. Nunca vou indicar outro cristal, porque eu sou a palavra viva de como ela é incrível para isso, porque é um cristal que tem muito cobre na composição. Então, ele é um condutor hormonal e ajuda a gente a acomodar a nossa própria completude, que a gente mesma é completa, maravilhosa, soberana, Beyoncé de todas nós, entendeu? E para luto, eu gosto muito de um cristal que chama rodonita. Ele é um cristal que é meio rosa, meio vermelho e preto. Então, ele trabalha 2 chakras. Trabalha o chakra cardíaco e o básico. Então, ele é um cristal para momentos de luto, de transição, de mudanças, porque ele vai dar segurança quando você está mais mexida emocionalmente, assim. E ele te ajuda a dar o passo quando você não consegue, sei lá, ser um adulto funcional e resolver as suas coisas do dia a dia porque você está em luto. Dica maravilhosa, visitem o site, a loja, comprem com Manuela Cola da Everest Cristal. Tudo que ela falar para você levar, você leva. Porque é assim que eu faço, tem dado certo, tá, gente? Manu, querida, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Beijo pras gatinhas, beijo pro gatão do Clóvis também. Sucesso, né? Qualquer jornada que você empreenda, que você tenha sucesso, mas que você continue sendo esse... É um luminar de amor, sabe? A gente chega perto de você e a gente se sente feliz. Então, que isso continue em você e que se reflita em tudo que você faz, querida. Muito, muito obrigada pela tua travessia com a gente hoje. Que o ABB de Oxum reflita tudo que você está falando, porque é exatamente dessa forma que eu me sinto com você. Você é maravilhosa, você é luz. Obrigada por me ouvir. Obrigada por dar essa oportunidade da gente trazer esse tema tão importante. E obrigada por ser a Clá, tão carinhosa, tão empática, tão querida, tão inteligente, tudo de bom. Porque o mundo precisa, né, gente? O mundo precisa. O mundo já tem Clarissa, já tem Manu. Aproveitem, porque é limitada essa edição e tem um tempo aí, né? Quem quiser que venha. Obrigada, Boa. Manu. Que linda essa entrevista. Se você também passou por uma situação assim, receba o nosso abraço no seu luto. Receba a nossa companhia silenciosa e respeitosa para o que você está vivendo. E se for possível na sua realidade, se dê o tempo de lamber as suas próprias feridas e de se recuperar. Queremos saber como tudo isso soou para você. Venha nos contar nas redes sociais. Eu sou Clarissa Guelves e você me encontra como @ClarissaGuelves e a querida Manu Cola você encontra como @EverestCristais. Compartilhe, chame as amigas, nos marquem e vamos fazer essa roda do amor girar. Até o próximo episódio. Ah, e claro, se lembra que Rito de Passagem não é apenas um podcast, é também uma imersão. Na legenda deste episódio você encontra o link para que possa ter a minha companhia nas suas travessias de alma, para que você possa mergulhar e, compreendendo os seus recursos, possa fazer a sua jornada de um jeito mais simples e mais potente. Eu espero por você.